Pai, nós te agradecemos por essa noite tão especial. Estamos aqui para te louvar, te engrandecer e dizer que tu és tudo em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo em que nós vamos ter juntos aqui para conversar do teu reino, falar daquilo que o Senhor quer e deseja aos nossos corações. Usa cada homem que está aqui, Senhor, cada pessoa, para que essa pessoa que esteja ouvindo e vendo possa ser impactada pela tua palavra. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor tem sido fiel. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, a paz seja convosco. Boa noite. Boa noite. Hoje eu estou aqui feliz da vida porque meu presidente querido, que está aqui hoje numa surpresa agradável, né? Porque ele falou que hoje teria um descanso merecido, porém ele veio. Né? Eu acho que todo homem de Deus é assim, né? Ele não consegue ficar quieto. Né? Nós somos elétricos pelo Espírito Santo. E aí ele me faz o favor de me colocar nos graus mais altos, elevados da hierarquia eclesiástica. Certo, Daniel? Estamos nós, eu e você aqui. Hein? O que nós vamos fazer? Hoje eu vou até ficar quietinho aqui, só vou deixar eles falarem. Tá aqui comigo meu amigo e irmão, que eu aprendi a amar, Bispo Sandro. Dê seu boa noite aí, querido. Boa noite, pastor Paulinho. É uma honra estar do lado da Vossa Excelência, o presidente aqui do meu lado aqui agora. Olha só. De bombeta. Do lado do presidente. Olha lá. Ó. Um apóstolo conosco aqui agora, outro bispo aqui. Tá, o negócio tá um manto aqui, tá? Não, e... Tamo ligado. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Por que não dizer boa noite, mundo? Porque esse programa tem expandido aí, tá? Estamos no YouTube, tá maravilhoso. É. Se liga aí, compartilha com os amigos aí. Vamos participar desse programa que será maravilhoso. É, e do outro lado aqui, do ringue, forte. Bispo Nelson. Olha que cara bonito, olha que barba. Não, é outra pegada, né? Alinhado. Eu acho que o salmo lá, aquele salmo que fala da barba de Arão, né? Não é isso? Olha aqui, deve ter sido assim. Que é isso, graça e paz, meus amados irmãos. É um prazer imenso estar aqui com homens de Deus para crescermos na fé, crescermos no conhecimento da palavra do Senhor. E você que está aí do outro lado da telinha, que você nos acompanhe, nos dê o privilégio da sua companhia. Muito bem, hoje eu estou feliz aqui, que numa pequena resenha que nós tivemos, bem pequena, né? Quanta coisa nós ouvimos aqui, eu fiquei sabendo que o apóstolo Diniz é de uma época incrível, né? Poxa, que eu creio que em nome de Jesus Cristo Hoje a gente vai viver que... ainda coisas parecidas ou melhores. É verdade. Apóstolo, seja muito bem-vindo, viu? Hoje é nós que vamos ficar calados, né, bispo? Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Já há algum tempo que o pastor Rudney tem me convidado, mas a correria de sempre, né? E eu falei, vai ter que agendar porque nas quintas-feiras sempre tem a programação. E hoje deu certo. E eu creio que foi Deus que preparou essa noite. Amém? Muito bem. E na ponta, nosso ponta de lança está aqui hoje, nosso presidente. Meu Deus. Rudney Macedo. Ele camuflou aí o penteado dele aí. Exatamente. Tá de amarela. Não, hoje eu vim a paisana. Hoje eu vim a paisana. Bom, boa noite a todos aí que está aí sintonizado na 102.1, Rádio Adore Mais FM, direto aqui da Paulista, às 22 horas, o programa do Conselho de Barueri e também do Metropolitano. É uma honra sempre estar com os senhores, né? Membros da diretoria do Conselho de Barueri, também do Metropolitano, Bispo Sandro, Pastor Paulo Venturim, Pastor Apóstolo Claudio Diniz, Bispo Nelson. É sempre bom estar com vocês e creio que nós vamos ter aí uma noite gloriosa, né, e majestosa. E daqui a pouco o Apóstolo Anderson deve estar para chegar também, né? Enfim, é sempre uma alegria toda quinta-feira estarmos aqui juntos, falando, discutindo coisas do reino. Muito bem, né? E eu vou deixar o meu presidente falar, porque ele que deu a letra do nosso querido assunto. Presidente, fique à vontade aí e fale do nosso assunto. Bom, nós temos um tema a ser proposto nessa noite, que já é um tema que a gente debate no mês inteiro, né? E aí quando entra no mês de maio já tem que ter um outro tema, né? Então, mas esse tema ainda que segue é o sempre
O tema da noite é: sempre foi dito ao obreiro, tem que pagar o preço, ou seja, tem que ser testado na fornalha. Alguns anos depois, este obreiro torna-se pastor titular, à frente de uma igreja. A pergunta é: ele ainda deve continuar pagando o preço? Bispo Sandro. E sobra para mim. A primeira pergunta da noite. Eu tenho que começar pelo grau, né? Começa por mim. Começo pelo Muito grau mais bem, baixo, muito aí vou bem. subindo aqui assim, ó, para chegar no apóstolo. Rapaz, eu tenho uma posição para dar sobre isso. D. Que o preço já foi pago. Ele não tinha nem que pagar preço no começo. Ele tem que se dedicar a oferecer a Deus com excelência, com verdade, sinceridade, em todo o propósito de Deus na terra aqui, que é ganhar almas, que é servir na casa do Senhor da melhor forma possível. O obreiro, ele tem que realmente se espelhar nos líderes que estão em ação para poder cometer menos erros do que o próprio líder. Porque eu levo por esse ponto. Nós, líderes, cometemos erros, muitas vezes. E o obreiro, hoje, ou os antigos, todos tiveram a mesma oportunidade de cometer o mínimo de erro. Eles não têm que pagar preço nenhum. Eles têm que se dedicar para não sofrer consequências de que nós, líderes, passamos muitas das vezes. Então, não concordo que o obreiro tem que pagar preço de forma alguma. E ele tem que sim se dedicar para não sofrer consequências dos seus erros, das suas decisões. O ideal para ele é ser responsável e competente no que ele se propôs a fazer diante de Deus. Certo? Nossa, competência, hein? E agora? Hein, bispo? Como é que fica com essa questão? É uma questão bem delicada, porque eu vejo assim, o obreiro, até chegar a ser pastor, um apóstolo, ele precisa se desgastar. Não é questão de pagar preço, mas se desgastar, porque uma laranja, ela é muito bonita estando intacta, mas depois dela chupada, ninguém acha beleza nenhuma nela, mas enquanto ela está intacta, ela não está sendo utilizada no seu propósito. Então eu vejo que um obreiro, um pastor, ele precisa se desgastar ao máximo, né? Até mesmo naquilo que a gente estava falando, porque depois receberemos um corpo glorioso diante de Deus e de mais nada teremos falta. Então eu vejo que o obreiro ele precisa ser sim aprovado, né? Não é questão de pagar um preço, mas de se desgastar na obra o máximo que ele puder. Boa colocação, né, apóstolo? O que o senhor acha? A gente tem que pagar o preço? Esse preço, eu vejo que são etapas nas nossas vidas que não acabam nunca. São prestações que não acabam nunca. Você paga preço como obreiro, você paga preço como pastor, como copastor, como auxiliar, como presidente da obra. E porque o dia que o líder parar de pagar preço, ele se acomoda. A Bíblia diz que Josué teve as mesmas promessas que Moisés. Mas quando você chega lá em Josué capítulo 13, Deus fala assim: Josué, faltou muita terra para você conquistar e você já é velho. Ele esqueceu do princípio. Deus falou: onde você colocar a planta do seu pé, rápido, mesmo pique, visão de Caleb, disposição. Agora, quando a pessoa tem algum tempo de ministério e se acomoda, é igual aqueles que se aposentam, né? Então, vira bagunça. Interessante, pastor Rudney, que a gente tem discutido essa questão, né? Eu entendo que talvez seja um evangeliquez, não que eu o ache errado ou questione a forma, mas nós falamos pagar o preço, né? Que seria uma questão dessa que acho que nós comentamos aqui, que é se desgastar pela obra, né? Se desgastar por aquilo que é importante, né? A gente se desgasta no trabalho, se desgasta na vida, né? Mas pagar o preço em si já foi pago por Jesus, né? E quando a gente olha para isso,
a gente precisa compreender a separação dos processos, que é pagar o preço, no sentido de que seja apenas um desgaste de trabalho ministerial, seja lá como for, em casa, no ministério, mas o desgaste, e a gente comentava isso hoje, né? Essa conversa que nós tivemos íntima aí. Quando eu falo conversa íntima, viu, irmãos? Nós somos irmãos em Cristo. Graças ao bom Deus. Glória. Minha igreja não é inclusiva, viu, apóstolo? Só para comunicar. Tá certo, Bom bispo? saber. Só pra registrar. Vamos saber, só para deixar registrado aqui. Porque senão as pessoas podem achar que a gente tem alguma coisa, né? Aí vai Mas- lembrar de Davi com Jonatas, Não... que se apegavam em amor. Deixa pra lá, vai. Vamos virar a página. Mas a gente não confunde um pouco essa questão? Será que a gente não mistura as bolas? Será que às vezes nós não precisamos dar um sentido real para isso? Mostrar ministerialmente como é verdadeiramente a palavra? Vou pro presidente e depois Bom, você já... Primeiro eu acho que é o seguinte, veja bem, essa palavra pagar preço é apenas uma terminologia. Não é que significa pagar preço como Jesus pagou o preço. Começa por aí. Então, Quando se fala em pagar isso preço... da palavra que eu falei, do evangeliquez nosso, né? Sim. Não que eu ache errado. Tá? Quando se fala em pagar preço é no sentido de ser testado. Por quê? O que acontece? Nós somos mais antigos, eu falo mais antigo, eu já estou com 31 anos de ministério. Converti tinha 19. Então são 31 anos de ministério. Então nesse período eu peguei um pouquinho ainda no começo dos mais antigos ainda. Então os mais antigos é normal um pastor à frente de uma igreja, ele testar o obreiro. Ele testar mesmo. Então eu passei por um período, e você conheceu o pastor Orides, o próprio apóstolo conheceu também o Claudio Diniz. Sim, muito amigo. Então o pastor Orides ele foi militar, um homem muito sério, mas também que muita gente tinha medo dele. O jeito fechadão e tal. Eu já não tinha medo, eu tinha respeito, é diferente, né? Mas o pastor Orides, ele era de testar. Então eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu estava começando a pastorear uma igreja que ele tinha me colocado, lá não tinha púlpito, não tinha som, não tinha nada. E eu caí na besteira e falei, pastor, lá na igreja não tem um púlpito. Eu vi que tem um púlpito aqui no fundo da igreja, na sede, tem um púlpito lá. Posso usar aquele púlpito? Ele falou, você não precisa de púlpito, você tem mão, segura a Bíblia na mão. E aí eu, logicamente, se fosse hoje, o obreiro, não, pastor, tô saindo, tô revoltando. Eu falei, não, pastor, tudo bem, amém. E fui embora. No dia seguinte eu caí na besteira e fui, não, pastor, não tem som lá, eu vi que tem uns caixas de som lá encostada, não dá, você não precisa de som, você tem voz, prega com a sua voz. Então ali, de uma certa maneira, é o ser provado, né? E aí você é provado para ser aprovado. Então eu entendi, claro, segundo a colocação do pastor na época, que se eu tinha de fato ministério, eu de fato não precisava de um púlpito para pregar, não precisava de um microfone para pregar, eu precisava da minha voz. Então, no fundo, a gente é ensinado, testado e aprovado. Não é? De novo, aqui, eu não tô... Só tô fazendo as colocações pra gente debater, essa é a ideia, não é? Bispo Sandro, eu entendo que você, na sua ansiedade de resposta, tem alguma coisa, tem algo a falar a respeito para isso, não é? Não, na realidade, é bem colocada. Mais perto. Bem colocada a palavra aí do presidente Rudney falando sobre esse ponto. Do sentido figurado do pagar o preço. Sim. Mas o que eu quero dizer é que tudo gira em torno do comprometimento, da responsabilidade. Eu trabalho, preciso ter comprometimento e responsabilidade com o que eu faço. Isso já exige de mim isso. Então, se eu levar na obra do Senhor com esse entendimento, se torna leve, eu entendo que é um ato de responsabilidade. Não é algo que eu estou sendo punido porque tem que fazer certo. Entende? Então a gente coloca a palavra pagar um preço para executar algo que na realidade você tem que fazer porque você se propôs a fazer. Olha só que coisa incrível que acontece na vida de qualquer ser humano nessa terra que ainda não conheceu a Cristo. Vem a palavra para ele, libertadora. Ele decide por conta própria. O Espírito Santo convence ele que aquilo é real, é verdade, e ele se propõe
a confessar a Cristo como Salvador da sua vida e começa a servir a Deus. Nessa caminhada, nesse percurso, ele começa a observar, porque essa eu creio que é o cenário de todos. Começa a observar. Uns têm aptidão já, você percebe que tem na igreja, você percebe aquele, esse vai longe, porque ele tem um perfil. E automaticamente agora o que nós ensinamos para eles, ou pelo menos o que eu fui ensinado assim, olha, seja competente e responsável no que vem na sua mão. Então a exigência é essa. Então, o que o senhor está querendo dizer é em relação a peso. Porque pagar o preço, como o apóstolo falou, não gera um peso. É isso. Então, não gera um peso, mas acabou de falar aqui, o presidente acabou de contar uma experiência dele. Então, mas Não aí gera não é... um peso, aí eu não vou então pegar o púlpito, porque o meu líder falou que eu me vire com a mão. Mas ele, líder, tem um púlpito. Gerou um peso desnecessário. Uma posição de líder, olha só, olha onde vai. Por quê? Porque o homem se titula. Então, mas aí você já está questionando Não, o que o... meio que questionando, porque não, é impossível. Você não acha questionar. que no caso não foi um ensinamento? O ensinamento para ele. Não foi para ele, não foi. Porque às vezes a gente. Aí, bispo, eu vou falar algo para ti. Eu penso que tem certas situações na nossa vida, e que são as mais importantes, são aquelas que nos confrontam. Aliás, o evangelho nos confronta. Sim, toda hora. Se o evangelho não nos confrontar, ele não é evangelho. E se a gente não for confrontado, a gente não é mudado. Penso eu. Perfeito? O que nós temos que aprender, na realidade, é que a igreja ela não pode ser formada por meninos. Tem que ser formada por homens. Sim. De posicionamento, de fé. Idôneo. Então, quando o pastor disse, Rudney, você não precisa de púlpito, você tem sua mão, ele está dizendo o que para mim? Tem a fibra. Você não é rato, você é homem. Se posicione, você não precisa de púlpito. Você vai pregar sem púlpito. Porque ele começou a pregar em cima de um caixote. Não tinha teto, chovia na cabeça dele, entendeu? Só que depois ele constrói uma igreja grande e poderosa sem ter recurso nenhum. Então ele está dizendo para mim o que eu fiz no passado, você vai fazer também, para você ser grande também. Nós estamos falando agora há pouco sobre o ministério. E esse ministério, que o líder dele hoje, o presidente dele hoje, começou a obra em Belo Horizonte numa praça em cima de um caixote. E hoje é o maior ministério. E não tinha Belo microfone, Horizonte. não tinha público, não tinha nada. Em cima do era caixote. voz. Pastor Mário? Sim. Em cima do caixote. Então o que acontece? Eu dormi muitas vezes em banco de madeira. Eu me lembro de uma igreja que um pastor me mandou. E eu cheguei lá, os bancos tudo cheio de carvão que saiu pelo teto, não tinha forro. Lavei a igreja, limpei a igreja, peguei folheto, saí batendo de porta em porta. E, numa alegria, tudo carimbado, e batendo em porta da cidade inteira. Numa alegria, porque quando existe a dedicação, o empenho, a vontade, o amor à obra, não é peso. É que o Bispo Sandro, e eu entendi o que ele quis dizer, e eu acho que a concepção dele está perfeita, no sentido de que quando nós recebemos o chamado ministerial e a gente assume esse compromisso, essa responsabilidade, nunca será peso. Sim. Nunca será algo... É uma opção. É uma opção. Né? Primeiro que nós, como você disse, vamos lá para o começo da história. Eu era morto. Sim ou não? A gente era morto. Eu só posso ser vivo a partir do momento em que eu sou tocado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que frutifica na minha vida. E eu não tenho nem o poder de aceitar isso. Eu me lembro de uma convenção estadual. Ô, meu querido, só um minuto. Chegou agora o outro apóstolo. Agora dois bispos e dois apóstolos. Só fiz só uma vez aqui, só uma vez. Apóstolo, por favor. Presidente, fica aqui. Não, fica aí. Eu estava reclamando com Deus porque tinha sido transferido para uma cidade e havia muito barro.
E às vezes eu me arrumava indo para a igreja, tomava um tombo, caía no meio do barro. Tinha que voltar em casa e trocar de roupa. E eu, muito, falando com Deus, Senhor, tu mandou para esse local e só tem barro. Aí eu vou para a convenção. Eu fico hospedado com mais 3 pastores lá de Belém do Pará. Ó. Como é que está lá? Perguntei para eles. Ah, uma benção, amado. Que maravilha! Nós viajamos 5 dias de barco para pregar numa cidade. E depois eu volto 3 dias de barco. Então, quando eu estou indo, ele está voltando. Mas Deus está fazendo uma coisa maravilhosa. Nós estamos numa alegria. E você? Eu falo, tá ótimo. É verdade. Eu reclamando por causa de barro. Exato, mas Bispo Nelson, quando a gente olha, e eu volto a insistir um pouquinho só na palavra do Bispo Sandro, que eu acho importante, quando a gente fala dessa questão do compromisso e da responsabilidade, né? E ela se confunde com essa história do pagar o preço? Às vezes sim, pastor Paulo, porque o que acontece? Se a gente for fazer uma conjectura onde o próprio Jesus vai dizer, no mundo tereis aflição, mas é preciso ter ânimo, né? E isso vem na vida de todos nós que somos pastores. A aflição, ela vem. E pode ser seja como pagar um preço. Só que o ânimo é o pagamento, é o recebimento. Então eu vejo assim, que o obreiro ele precisa ser provado, sim. Ele precisa ser treinado. E da forma que ele é treinado, o fruto vai permanecer. O fruto vai permanecer. Como o apóstolo estava falando, eu também já passei por isso também, de questionar a Deus. Mas por que, Senhor? Por que, Senhor? Aí tem um do lado que está naquela alegria toda, naquela euforia toda, que contagia a gente olha para dentro de si mesmo, abre a janela e diz, para aí, o negócio é eu. O negócio é eu, né? Então eu vejo que o título pagar um preço, ele é muito pesado, né? Até mesmo para quem é incauto nessa palavra, né? Não tem um conhecimento, porque eu acho que, na verdade, nós não temos nem como pagar um preço de fazer uma obra tão genuína, tão maravilhosa, que é uma obra do Senhor, né? Agora, as aflições, o tempo é presente continuamente. Apóstolo Anderson, estamos aqui numa discussão muito boa, por sinal. Sim, sim. E aí o senhor viu aqui um pouquinho do apóstolo e do bispo. E aí ele fala assim, pagar o preço é uma palavra muito pesada, não é? É óbvio que com o tempo a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Como foi dito aqui pelo presidente, um verbete, né? Que a gente utiliza, ou o nosso dicionário evangeliquez, a gente vai pegando algumas palavras e vai se absorvendo, e às vezes a gente não presta atenção que essas palavras contêm algo teologicamente difícil, né? Quando eu olho para essa questão da provação, né, eu penso que Deus não nos prova, porque se Deus provasse a gente estava morto, né, não? Com certeza. É isso? Olha só, eu acho que toda a vida cristã, ainda mais para nós que temos um chamado já bem determinado no nosso coração, eu acho que o pagar o preço já começa no início que você assume o chamado. Então é renúncia. Você renuncia a sua própria vida para viver um chamado. Quer dizer, se você renuncia a sua própria vida para viver um chamado, então você fez isso conscientemente, isso não é mais um peso sobre você, porque você não se vê fazendo outra coisa, tá? E um dos maiores problemas da questão é a expectativa, porque nós temos expectativas equivocadas sobre a vida de fé e sobre essa questão da dependência de Deus. E houve tanto, dentro desse contexto de viver uma vida espiritual abundante, nós vamos vivendo a cada dia, nós vamos experimentando, e dependendo da profundidade daquilo que a gente vive, a gente não se vê fazendo outra coisa. O que faremos nós se não estivermos na presença dele? O que vamos fazer se a gente só sabe pregar o evangelho? O que nos alimenta é viver o evangelho, com firmeza, com exatidão, com sinceridade. Agora, a prova vem. Essa questão do pagar o preço, realmente sempre foi colocada essa palavra como uma palavra assim, um tanto ruim. Quer dizer, agora você vai ter que pagar um preço. Ok, mas um certo dia Deus falou comigo assim, eu te chamei, quem decidiu? Falei, eu. Então, não reclame,
Eu te chamei, você decidiu. A decisão foi sua. Não precisa prestar conta a ninguém, a não ser a mim. E essa questão da expectativa elevada demais, dentro do contexto, é o que o apóstolo estava falando, quer dizer, aquilo que para ele parece difícil, para o outro, um desafio muito maior é prazeroso. A questão é a percepção. A dor pode fazer o quê? A gente crescer. Ou então arrebenta a gente, dependendo da nossa percepção. Só que no mundo tereis aflições. E eu pego esse texto para mim e eu conduzo a minha vida nesse sentido. Quer dizer, eu passo por aflições? Passo por apertos? Passo. Porém, Deus está comigo, eu estou vivendo um propósito, estou vivendo um chamado, estou consciente disso e decidi isso há muito tempo atrás. Porque Deus não nos chama para viver algo sem antes nos conscientizar da responsabilidade. Ó. E agora, bispo? Não, tô na tese que o apóstolo acabou de falar, eu sigo na minha tese. Nesse princípio, respeitando e claramente compreendendo perfeitamente e concordando também com esse ponto de vista. Mas eu exponho na situação do preço. Porque é justamente aquela situação fadigante. Porque hoje tem obreiros assim. Tem. É o chicote estralando. E não faz sentido, ele não aprende nada. Por isso que a colocação, ou vai pagar um preço, você prende o cara nisso, tem ouvintes aí ouvindo, ou vão ouvir, e vão falar, pô, mas eu pago um preço, mas, pô, meu líder faz isso comigo. Isso é pagar um preço? É isso que é pagar um preço? Agora. E é essa tese que eu tô defendendo. Que assim, eu sei que vai ter o obreiro, ele tem que apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar. Isso é uma exigência de Deus, e automaticamente isso tem um custo. Custo de conduta, postura, é o que eu falei no começo. O que o senhor está falando, bispo, é o seguinte, a utilização do pagar o preço como uma imposição na qual faz com que a pessoa tenha que exercer algo que não é aquilo que é para ela exercer, até porque Deus não falou para ela exercer aquilo, é o homem que está falando. Exatamente. É exato. Fazer uma colocação? Pois não. Deus não compactua com o abuso. Sim. Certo? Na questão do pagar um preço, uma coisa é o preço que Deus quer que você pague, que é a renúncia, a obediência, abster-se de algumas questões pessoais em favor da obra. Agora a questão é o peso que o homem coloca para passar você no critério. Então. Quer dizer, então o erro está no homem. Uma vez eu perguntei para Deus, Senhor, por que o Senhor permite que eu passe por isso? E Deus falou para mim assim, não sou eu que quero que isso aconteça. Correto. Tá? Porque Tá tem vendo? muitos crivos que são demasiadamente perigosos, porque mata a paixão, o amor, o desejo de fazer a obra do Senhor, porque a pessoa toma um líder como referência e esse líder se torna um carrasco na vida de um obreiro em formação. A gente tinha até Isso é maldade. A gente tinha que ter um mês para discutir sobre isso, porque Vai longe. vai longe. A gente tem uma situação que a gente, durante algum tempo, se utilizando aqui, desculpa pessoal, quem está ouvindo, seja como for, que se utilizou o Velho Testamento para que pudesse ter um domínio na vida das pessoas, nas quais essas pessoas fossem por cabresto de um rebanho que é daquele homem e daquela mulher. Primeiro que o rebanho é de Jesus. Quem é o pastor é ele. Eu estou exercendo por algum período, seja ele qual for, aquele momento, seja um apóstolo, um bispo, seja um pastoreio, aquele momento. Mas o pastor do rebanho quem é? É Jesus. E aí as pessoas fazem com que essa palavra seja então dominadora. E voltamos ao que a sociedade é hoje, né? A gente passa a ser massa, né? Massa de manobra. Mas posso fazer uma colocação rapidinho? Existe diferença entre ter autoridade e ser autoritário. Não tenha sim. dúvida. Tem muita gente autoritária dizendo que é autoridade, mas é autoritário. E que é o que o Bispo Sandro está falando aqui. Isso Agora eu entendi o âmago e ele tem total razão, porque hoje a gente olha... vamos entrar aqui numa questão... A gente tem certas visões que são implantadas, mas na verdade elas são implantadas para ter domínio, né? Sim. Para trazer para si controles. E a gente toca num assunto que nem foi abordado esse, apóstolo, e daqui a pouco nós começamos uma coisa a ligar a outra. E nós vemos o problema que se encontramos hoje. Eu, se me permitam isso, eu vou ter um evento agora, sábado, agora na igreja. De homens, né? Homens em Ação. Você participou da primeira edição e a segunda edição é sábado agora. Que é Justamente impressionante, tá? pra Só quero tratar dar meu assuntos testemunho. como esse. Quero dar meu testemunho que a gente está na igreja, eu estou há 25 anos como pastor. Né?
Acho que um dos grupos mais difíceis de a gente trabalhar é o grupo de homens. Não é? É difícil. Você fala, vamos fazer um café das mulheres. Igreja abarrota. Vamos fazer um trabalho com jovens. A igreja abarrota. Vamos fazer um trabalho com homens. Não sei nem, eu já fiz de tudo. Já fiz churrasco, pizza, pernil. Se eu pegava pela cozinha. Esse cara faz um trabalho, vou na igreja dele, abarrotada de homem. Eu falei, o que esse cara fez, velho? Não é? E eu achei o máximo. Eu nunca tinha visto. 25 anos de ministério, apóstolo. Igreja abarrotada de homem. E assim, a gente brinca, né? Homem não chora, né? Homem urra. E um monte de homem urrando lá, na presença do Senhor, buscando. Foi maravilhoso. Apóstolo, desculpa. Não, tranquilo. Até porque o senhor aqui é o nosso Referencial. referencial. Romanos 5,3 diz que a tribulação produz a paciência experiência, experiência, esperança. E esta não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado sobre nossos corações. Amém. O apóstolo Paulo diz assim, que o obreiro não seja neófito, novo, inexperiente. Eu entendo o seguinte, que para o líder passar experiência para aquele que está sendo discipulado, ele não precisa ser carrasco. De forma alguma. Ele pode ensinar em amor, treinar, até colocá-lo para fazer coisas difíceis. Mas isso não quer dizer que ele tem que ser carrasco, autoritário, né? Porque quando você tem um líder que o ama, você faz as coisas com o maior prazer, Com certeza. seja qual for a dificuldade. Então, a gente comentou do pastor Silas, né? Eu amava tanto aquele homem, né? Ele foi um pai para mim. E só que quando ele subia para falar algo que era uma correção, dava dor de barriga na igreja inteira. E a igreja era lotada. Porque as pessoas tinham respeito e temor pela correção dele em amor. E assim, todo mundo tomava aquela correção e saía confrontado, em paz. Mais do que isso, livre da situação que foi corrigida. Porque quando nós somos corrigidos, nós nos tornamos livres. Não é liberto, né? Porque a gente também tem outros problemas nessa linha teológica, né? Tem muita gente que faz culto de libertação na igreja e fala assim, toda igreja tem que vir para libertação. Mas como assim, cara? Você já não foi liberto? Cristo não libertou sua vida? Culto de libertação é para quem não é liberto. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso aí. É mesmo? Você acha que cristão, Não, crente eu acho não. que tem muito crente que não é liberto. Então não é crente, né? Ou Ele quer dizer, está perdão, dentro não da é igreja. cristão. Vou fazer uma coisa. O camarada era pai de santo. Aí ele levantou a mão, aceitou Jesus. Um mês depois está dando testemunho. 2 meses depois estava fazendo CD. 3 meses depois já estava com agenda. É verdade. Ministrando e mão na cabeça de todo mundo. Isso é uma loucura, né? Ele não foi liberto espiritualmente ainda. Concordo. Então, mas aí, apóstolo, Concordo. vamos lá. O que eu digo é o fato da gente ter a sensibilidade pelo Espírito Santo de Deus, não é? Porque a gente não pode negar que uma pessoa ela pode passar por um milagre ao ponto de sair pregando. Aliás, se a gente for olhar para Atos, a maioria Sim. das pessoas que foram Sim. convertidas ali saíram pregando, não Sim. tiveram nenhum tipo de preparo, correto? E foram embora. E se a gente está aqui hoje num programa, numa rádio que se tornou evangélica, é porque esses caras fizeram alguma coisa. Esses homens, essas mulheres fizeram um caminho que não teve uma necessidade para tal. Porém, eu penso o seguinte, que qual é o nosso erro? É a sensibilidade de saber lidar com a situação e mostrar para a pessoa que a caminhada é diferente. E a gente acaba entrando nesses erros e a gente não tem a sensibilidade de olhar para a pessoa, será que ela está convertida mesmo? Porque o convertido mesmo, ele procura estar preparado. Sim. Às vezes a pessoa está extremamente convencida, mas não convertida. Verdade. Mas existe um equívoco aí na questão da percepção de ser ou não salvo. Ser ou não ser cristão. Quer dizer, durante muitos anos foi enfatizado a questão do levantar a mão como um dos sinais. E o levantar a mão é apenas um detalhe. Sim. Ué, Por quê? Sim. muito Tá. bem. E esse é um problema.
Quer dizer, as pessoas faziam contabilidade, contavam as Conta mãos as levantadas, mãos É. mas tinha pessoas que levantavam 10 vezes e era contado como 10 pessoas. Não, tem pessoas que estão 15 anos na igreja e continuam levantando a mão. Ok? Então, a questão da conversão é uma coisa muito, muito peculiar e muito pessoal. Sim. Certo? Quer dizer, nós como líderes, a gente tem que ter a percepção de identificar na pessoa uma capacidade que ela ainda não alcançou. E o problema é a gente colocar coroa em quem ainda não aprendeu a ser rei. Nó. Boa. Tá? Perfeito. O detalhe, a gente muitas vezes, quantos de nós aqui passamos por um crivo pesado para chegar onde estamos? Deus falou isso para mim. Não facilite o que não foi fácil para você. Sim. Boa. Quer dizer, a gente até vê o chamado, mas o chamado tem a ver com o quê? Um preparo. Se a pessoa ela for preparada, discipulada e ela entender o papel dela, ela vai ser melhor do que você. Mas o problema é que essa questão de você coroar quem não merece coroa. Afinal de contas, a gente tem que aprender, nós pastoras, que o bom líder é aquele que vai se tornar melhor. O liderado vai ser se tornar melhor É do o que o Eliseu. líder. E se a gente não souber lidar com esse tipo de trabalho, de situação na vida deles, a gente está jogando. A gente pode jogar alguém, na Por minha isso, opinião. racha muito igrejas. Porque o líder fica com ciúme do seu liderado que evoluiu de uma forma porque ele se dedicou, teve comprometimento, dedicação. Só que é parcial. Eu já Às vejo- vezes não é isso. Não, sim, mas É um que o dos cidadão, ele, pouco tempo que está no evangelho, ele começou a dar frutos e o elogio, às vezes, é um veneno. Todo mundo começa a elogiar, ele já se acha, motivos, popstar. pronto. Eu acho que não... Deus tem falado comigo que não é mais Não mais tarde. ninguém, não. Né? O apóstolo Anderson falou algo que é uma realidade, né? Às vezes a gente tem um ministério sofrido de muitas batalhas. Aí porque alguém entra no ministério, tem uma boa dicção, prega muito bem, é uma pessoa eloquente, uma pessoa carismática. Você, sem o discernimento, você impõe a mão, separa. E aí entra o elogio que o apóstolo falou. Você mata. Quando eu fiz faculdade de teologia, no meu grupo, na Bethesda, foi formado 1.500 teólogos. E a maioria dessas pessoas que foram formadas na teologia queriam ser pastor. Aí é onde entra o que o apóstolo falou. Quem chamou? Porque a teologia forma o teólogo, mas o pastor é Não Deus. tenha dúvida. Foi bem. Mas Muito bem, salário Bispo Nelson. também, Muito né? bem. Aí entra em outro assunto, né? Eu escutei isso. Ô, bispo, esse negócio de ser pastor é bom, pô. Dá pra ganhar um salário. É. Entendeu? Aí eu falo, cara, tu tá no caminho errado, tu pode sair fora. Porque isso não vai dar certo pra você, não. É. Você pode até ganhar um salário, mas você vai se deparar com uma parede na sua frente que não vai ser legal. Verdade. Porque entra numa depressão profunda. Hoje, o índice de pastores frustrados... Essa pandemia deu aula. Porque a igreja, como nós falamos aqui muitas vezes, igreja não se abre. Igreja se nasce. Entendeu? Então, automaticamente, muitos camaradas fez uma faculdade teológica. Eu sou obreiro, sou bom no que eu faço. E Deus falou comigo, eu tô com a visão e eu quero, e eu vou abrir uma igreja. Vou embora. E aí vai. Só que Deus não liberou nada disso. Deus não está nesse negócio. Por insubmissão, porque às vezes não quis estar debaixo Então, a autoridade, da liderança. né? Às vezes não quis ser submisso. Sim. Esperar o tempo, né? Né? Então, por insubmissão, ele quer ser o Independente. líder, mandar. Não houve esse preço de submissão, porque para ser submisso é um preço também. Não é todo mundo que gosta de acatar ordens, de receber ordens. E quem quer ser líder, ele tem que aprender a receber ordens. Ninguém pode mandar se não aprendeu a ser comandado. Afinal de contas, né? Todos nós aqui somos casados, menos, né? Todos nós aprendemos a ser mandados. Estou errado, apóstolo? Começa em casa. Tá bom. Por isso mesmo que eu estou falando. é. Na verdade, cada um com a sua autoridade. É, Bem verdade, respeitosa e tal. Mas eu acho que um dos pontos maiores aí que a gente vê é o seguinte.
a necessidade de pessoas... existe uma necessidade de bons obreiros, né? O campo é enorme, a necessidade é enorme. Mas, por exemplo, quando você encontra alguns líderes que passam por uma escola de pressão tão pesada, tão difícil, entendeu? Que alguns, por muito menos, já desistem, tá? Tempos atrás, alguns anos atrás, eu sofri uma situação muito difícil na cidade onde eu morava. Uma divisão terrível, a minha igreja foi quebrada assim, de uma forma que eu passei um ano muito abatido e perguntando para Deus, Senhor, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? E Deus falou para mim, você não fez nada de errado, mas eu tenho algo contra você. Expectativa. Você alimentou expectativa em pessoas que não tinham nada a oferecer. Elas não te prometeram nada e você acreditou. Você alimentou no seu coração algo que eles não deviam para você. Quer dizer, primeiro, eles não te ofereceram amor, nem fidelidade, nem submissão. Só que você alimentou isso. Então, isso eu tenho contra você. Mas eu também sei o que essas pessoas falam entre quatro paredes e eu não gostei do que eu ouvi. Por isso, eu os afastei. Os anos se passaram, muitas coisas aconteceram. Um tempo atrás, eu recebi uma comunicação dessa cidade. Um pastor estava passando pela mesma situação que eu passei lá atrás com a mesma pessoa. A mesma personagem estava numa grande igreja causando o mesmo dano. Só que eu superei lá atrás. Aí entraram em contato comigo. E eu falei, eu passei por essa situação e foi assim, 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 assim. Essa personalidade, essa personagem tem essa atitude, é normal, ela, por onde ela passa, ela faz isso. Aí eu contei a minha história. Ele falou para mim assim, mas eu não vou passar pela mesma situação porque eu tenho um respaldo. Eu tenho uma igreja forte atrás de mim e tal. Tenho delegado, tenho juiz, blá, blá, blá. Quer dizer, ele me esnobou. Ok, o tempo passou, eu falei, amém. Já avisei. Uma pessoa estranha que vazou para a pessoa que causa danos. Ok, essa pessoa entrou em contato comigo. Pastor, tal. Eu falei, você gosta de fazer essas coisas, não é verdade? Mas tudo bem, Deus está vendo. O tempo passou. Esse pastor que tinha todo um respaldo e me esnobou, a igreja dele fechou, quase fechou. Perdeu todo o povo. Entendeu? Depois mandou um recado para mim agradecendo, porque o meu áudio o alertou, porque a forma que a pessoa trabalhou, ele seria expulso, porque ela levantou uma calúnia. Em 2001, eu estive num evento na Batista da Lagoinha, Belo Horizonte. Eu fui criado no Evangelho. Sobrinho de pastores. Um dos meus tios, Davi Miranda, tocava trombone na igreja dele. Então, quando eu nasci, já tinha pastor na família há muitos anos. Minha irmã pastora, cunhado pastor, tio pastor. E eu vi algo que eu não tinha visto até então. Eu já tinha visto muito pastor endemoniado. Pastor endemoniado. Mas eu vi mais de 200 pastores endemoniados. E aí? De cair possesso. De você estar amarrado, Era mão pastor para trás, do outro tal. lado, né? De você mandar na autoridade ficar ali dominado, quietinho aí, amarrado, tal, pá. Possesso. Com um crachá, representando tal cidade, ele, a esposa, representantes do Brasil inteiro. Só não tinha de Belo Horizonte, de Minas Gerais, porque fizeram primeiramente um evento local, só para o pessoal de Belo Horizonte, ou de Minas. Então, esse evento era para pastores de vários lugares do Brasil. Aí eu fiquei pensando, se o líder está possesso, como é que está a igreja? Pelo amor. Então, Tá louco. Como é o sacerdote, assim é o povo. My God. Pessoal, sinto dizer que o programa está terminando. E aí eu quero dar a oportunidade para vocês falarem um pouquinho da igreja de vocês. Todos que estão aqui são aptos a liderar seus ministérios. E eu queria convidar você que em algum lugar próximo a essa igreja que vai ser falada aqui, vá lá, visite. Pode ir, que eu tenho certeza que esses homens aqui vão orar por você, vão lhe atender, vão cuidar da sua vida, da sua casa, da sua família. Afinal de contas, o programa do Conselho de Pastores aqui de São Paulo e de Barueri é de pastores.
e pastoras, homens e mulheres de Deus, que estão dispostos a fazer com que o ministério seja exercido. Então, vou começar pelo meu querido Bispo Nelson. Fale da sua igreja, o horário. Glória a Deus. É muito bom estar com homens experimentados, né? Na fé, na obra. Isso é maravilhoso. A gente cresce, né? Nós estamos localizados ali a rua José Bento Ferreira, número 265, na Água Funda, São Paulo. Os cultos são de quarta-feira às 20 horas, sexta-feira às 20 horas e domingo às 10 da manhã. Ó, muito bom. Fala o nome da sua igreja. É a primeira igreja evangélica apostólica Peniel. 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 Apóstolo querido, por favor. Nós estamos ali em Barueri, no centro. Renovo das Nações Church, Rua Damião Fernandes, 241. Nossos cultos são terça, quinta-feira, domingo às 10 horas e domingo às 18 horas. Né? E o pessoal de Barueri está convidado. Opa, não só, né? Não só, Qualquer lugar, de qualquer lugar. não é? Apóstolo Anderson Rosa, eu tive o prazer de ter esse homem ao meu lado aí esses dias atrás. Foi uma bênção, viu? Amém. Ele mandou uma música tão bonita. Aí ele falou, manda pra outra pessoa. Eu falei, pô, podia mandar pra mim, né? Então, a nossa igreja é a Comunidade Batista Moriá, em Santana de Parnaíba, Ó, na rua Rio de Janeiro, 1283. E nossos cultos é terça-feira às 20 horas, quinta-feira às 19h30 e domingo às 18h30. muito E, bem. e vai nos encontrar louvando Ó, ali. eu sempre falo que aquele pastor que toca, canta e prega é o ministério completo, né? Eu acho o máximo isso. Eu Mas tentei... todo pastor deveria tocar pelo menos um pandeiro, né? É. Para não depender. pra não Apóstolo, eu sempre tive essa ideia na minha vida de ter um ministério, né, tocar alguma coisa. Eu tentei violão, tentei baixo, tentei bateria, falei, vou pregar. Eu também, então. Tá? Tentei tudo. Eu motivei minha filha Bispão. a tocar tudo. Convido o pessoal pros homens, os varões. Sábado agora, que é muito tenso fazer isso. Evento para homens realmente é difícil. E eu falei, vem de boa e venham participar conosco. É na rua Vereador José Gomes de Moraes Neto, Igreja Apostólica Cidade de Deus, lá na Zona Sul, no Cocaia, aonde nós vamos estar tendo agora, nesse sábado agora, dia 29, um cultaço, um evento maravilhoso para homens. Homens em Ação, segunda edição. E no dia de culto na igreja lá é terça-feira, a partir das 19h30, quinta-feira a partir das 19h30 e domingo às 9 horas da manhã, todo domingo. Venham, participe conosco, você que é da Zona Sul aí, vem que é sucesso, é benção. Cocaia. Vamos lá. Lembrando que sábado agora nós temos Congresso dos Jovens, Ó, às 7 horas, e terça-feira é aniversário da igreja, culto de aniversário da igreja, às 7h30. quantos anos? 26. Ó, tá vendo? Não é qualquer um. O que ele tem de aniversário de igreja, eu tenho de ministério. Que loucura isso, não é? Aqui, né? Aí, aqui, né? Quero convidar você na Moca, Rua do Oratório 1684, quartas e sextas às 19h30, domingo às 9h30 e às 18 horas. Ponto Igreja Cristã, faça parte, você deveria estar aqui, a nossa frase. E dia 7 de maio, quero convidar você, de manhã vai estar Cláudio Moura conosco, ministrando louvor e adoração, vai ser uma benção. E eu espero você. Vou chamar o nosso presidente para encerrar, ele vai fazer essa oração. Quero agradecer, vocês foram ótimos hoje, parabéns. Não é? Sempre quando há boas conversas com excelência, vale muito a pena. Espero que você que participou conosco hoje tenha sido abençoado. Quero mandar um abraço para a Deise, para o Reniel Amorim, que mandaram recados aqui. Conhece a Deise Souza? Minha esposa. Ah, manda chuva. Bom, eu quero só fazer um convite, porque agora nesse sábado, dia 29, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando a palavra de Deus no Café de Pastores, ali na Igreja Apostólica Shalom, na rua Luar do Sertão, número 2000, Valo Velho, e no louvor o missionário Cláudio Moura, que tem ministrado aí nos louvores do Conselho também. Então, sábado agora, às 9 horas da manhã,
na rua Luar do Sertão, número 2000, Valo Velho, lá em Itapecerica da Serra. Então você que é pastor, bispo, apóstolo, seja bem-vindo, temos uma palavra de Deus para a tua vida. Deus abençoe. É mesmo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças, nós te louvamos, te engrandecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado a Deus pela vida, a Deus do apóstolo Cláudio Diniz, meu Deus querido, do bispo Nelson, do pastor Paulinho, do bispo Sandro e do apóstolo Anderson Rosa, Senhor. E também o nosso celoprasta que está sempre aqui prestando serviços nessa programação, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a todos, nos dê uma noite de paz, de descanso e nos leve em paz para os nossos lares. Abençoa cada ouvinte que está aí sintonizado nessa programação, especialmente aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, aqueles que estão trabalhando nesse momento. Senhor, que o Senhor possa estar colocando as tuas mãos. É o pedido do meu coração no nome de Jesus.